Olá, eu sou o Márcio, obrigado por estar aqui no nosso canal, prestigiando mais este vídeo. Hoje eu estou num lugar diferente aqui, vocês podem ver que eu estou num lugar aberto aqui, debaixo de umas árvores. Estou na casa de um grande amigo aqui, o pastor Carlos Carniato, e eu gostaria de conversar com vocês hoje sobre a vida de oração do crente. Como que está a sua vida de oração? O que é oração? Você sabe o que significa oração? Você sabe como orar? Você sabe a importância da oração de intercessão? É isso que nós vamos tratar nesse vídeo aqui hoje, tá? Na presença aqui do nosso querido amigo, o pastor Carlos Carniato, que vai responder essas perguntas para vocês. Mas antes de responder qualquer dúvida a respeito de oração, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem nesse canal. Clica aí no botão inscreva-se, tá? Já deixa seu like, seu joinha para ajudar esse canal a crescer e a gente poder levar a palavra de Deus cada vez a mais pessoas. Tá bom? Muito obrigado aí pela tua companhia. Deixe seu like e compartilhe aí com seus amigos. Então, como eu estou num lugar aberto hoje, eu gostaria que vocês não reparassem que vai ter um pouco de ruído, tá certo? Cachorro latindo, carro passando aqui por perto da gente. Estamos bem na esquina de uma rua aqui, tá certo? Mas o que importa é o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje com vocês. Então, meus irmãos, eu estou aqui num lugar bastante agradável aqui, debaixo das árvores, na casa do pastor Carlos, tomando um chimarrão, como a gente costuma fazer sempre aqui, tomar um chimarrão e conversar sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do alto. E vamos tratar um pouquinho com ele sobre esse tema, né, da oração. O que é a oração na vida do cristão, como deve ser a nossa vida de oração, tá certo? Vamos perguntar para ele aqui então, para o pastor Carlos. A paz do Senhor, pastor Carlos Carniato, muito obrigado por marcar presença aqui no nosso canal, né, no nosso vídeo. E a gente está conversando um pouquinho com os irmãos sobre a oração. Na opinião do senhor aí, o que significa a oração na vida do crente, pastor? Paz do Senhor, irmão Márcio. A oração na vida do crente significa nós falarmos com Deus, buscarmos a Deus, de forma como a gente observa escrito em Romanos 8:26. Então a gente estando falando com Deus, Deus fala conosco através da palavra, mas nós falamos com Deus através da oração, quando estamos orando. E ali em Romanos 8:26 a gente observa que quando nós não conseguimos ter uma palavra a desejo do nosso coração, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, então ele leva aquilo que desejamos falar, leva ao Senhor. Muito bem, pastor Carlos. E como que deve ser a oração do crente assim no dia a dia? Nós temos que ter um horário específico para a oração, uma posição. Como que deve ser na prática a oração do crente? Nós temos assim um horário o dia todo, né? Oramos o tempo todo, devemos fazer isso, é um dever. Jesus disse que para orar em todo o tempo sem cessar. Agora, temos aquele momento, aquela oração que a gente vai fazer, quando ele também disse: quando orares, entrará no seu quarto, fecha a porta sobre si, e aí orarás ao Pai, da forma como ele também ensinou na oração do Pai Nosso. Agora, o nosso momento de oração é todo o tempo, não perdendo o tempo com outras coisas. Nós devemos orar o tempo todo, não podemos estar de joelho o tempo todo, como fala aqui em Efésios 3:14, mas podemos orar em espírito, se estiver trabalhando, se estiver viajando, aonde estiver. É claro que o nosso pensamento, o nosso espírito, ele está livre. Lá vai falar do homem interior, então nós oramos através desse homem interior, através do nosso espírito, falamos com Deus o tempo todo. Agora, aquela oração específica que pode ser na hora de deitar, normalmente a gente faz isso, ou uma situação mais que a gente vai recorrer a Deus por alguma situação, esse então deve ser de joelho, buscando a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Pastor, uma vez uma pessoa conversando comigo falou, quando eu falei para ele que eu estava conversando com Deus, ele falou assim: pena que Deus não responde, né? Está certo, pastor? Deus não responde quando a gente conversa com ele? Irmão, veja bem, eu vejo o seguinte: quando nós falamos com Deus, nós estamos respondendo a palavra de Deus, que foi Ele que ensinou tudo. Nós temos aqui na mão a Bíblia, que é a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse. Então aqui tem tudo que nós precisamos. Então Deus já falou conosco há muitos anos.
né? Então, desde que foi escrita a Bíblia, no tempo que foi escrito, que foi levar 1.600 anos para concluir a Bíblia, então Deus já falou com a gente. Nós, quando estamos orando, nós estamos falando com Deus, e Deus responde a cada oração. Veja bem, lá em Daniel, ele fez uma oração e Deus foi impedido pelo príncipe da Pérsia de responder, mas em 21 dias veio a resposta, mas Deus responde na hora. Eu já tenho experiência própria de ter orado numa situação delicada, e eu orei, e assim que isso era 3 ou 4 horas da manhã, e quando eu dormi, naquele sono que você não está dormindo, aí Deus chega e responde a tua oração. Então é uma experiência própria que eu tenho, e Deus responde a cada oração, desde que você direciona a sua oração a Deus. E Deus, então, ele pode responder através da própria palavra dele, que é atualizada para nós até hoje, de certo modo, né? Sim. Mas também nas circunstâncias, nos sonhos. Pode falar com a gente através de alguma outra pessoa também, de um irmão, alguma coisa assim, pastor? Sim, pode. Tem pessoas que Deus usa para falar. Então Deus está presente a todo o tempo e ouvindo toda a palavra, respondendo a todo o tempo. Assim que Deus achar, Ele que sabe o momento da resposta. E não é às vezes aquilo que nós queremos, às vezes Ele demora para responder, mas a resposta que é imediata. Muito bem, pastor Carlos. E quanto à oração de intercessão, é realmente importante nós orarmos uns pelos outros? A oração de um irmão para o outro tem eficácia realmente? O que o senhor pode dizer para nós a respeito disso? Bom, Márcio, a importância da oração, a intercessão, a oração intercessora. Então nós vemos como aconteceu no tempo antigo. Abraão orou por Sodoma. Naquela época, uma oração intercessora. E nós temos o exemplo de hoje, do nosso tempo aqui, o apóstolo Paulo, pelos Efésios, está em Efésios 3,14. Então essa oração era pelos irmãos da igreja, pela uma cidade ou por uma nação, seja por qual for a situação. Nós oramos uma oração intercessora. Nós não estamos pedindo para a gente, estamos pedindo para o próximo, aquele que necessita. Se você está em situação doente, o que nós vamos fazer? Orar. Deus mandou fazer isso. Então tudo aquilo que nós vamos pedir para os outros, nós estamos intercedendo. E essa oração, Deus vai ouvir e responder com certeza. A oração de intercessão, então, ela tem eficácia, pastor? O senhor tem algum exemplo? O senhor tem algum testemunho que o senhor tenha para dar para nós? Tenho, pastor, o irmão Márcio. Eu tenho sim. Tenho um irmão, o nome dele é Antônio Carlos, e essa pessoa tinha uma perna condenada a ser amputada. Ele tinha 28 anos de idade e ele tinha uma perna condenada a ser amputada com uma trombose interna sem cura. Então eu ele fez uma pergunta e eu disse para ele que eu ia orar para ele. Mas eu profetizei, eu falei que Jesus ia curar e continuei orando. Eu só fui orar para ele na casa dele, como nós combinamos. Isso foi na segunda-feira e eu fui no sábado, mas eu continuei todas as orações apresentando ele. E no sábado, quando eu fui lá para orar, eu só fui agradecer porque ele já estava curado, o Jesus havia curado. Glória a Deus então por isso. É maravilhoso a gente poder ser usado por Deus para isso. É uma libertação, é coisa maravilhosa. Muito obrigado, pastor. Deus te abençoe. Obrigado por participar aqui do nosso canal, né? Falando um pouquinho sobre a vida de oração. A paz do Senhor, que Deus te abençoe. Amém. Você também. É isso, meus irmãos, que a gente gostaria de passar para vocês hoje, um pouquinho sobre a vida de oração. Quero agradecer a sua companhia. Obrigado por prestigiar mais esse vídeo do canal. Quero agradecer mais uma vez o pastor Carlos por estar aqui nos ajudando a compreender a importância da oração. E que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe o seu like e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.